Boa tarde. Vamos dar início à nossa aula aqui de vetores. Primeiramente, a gente tem que começar com a definição e a representação de um vetor. E para definir vetor, e ficar uma coisa bem clara, né, nós temos que primeiro fazer uma, digamos, comparação com outro tipo de grandeza. No caso é a grandeza escalar, porque nós temos dois tipos de grandezas, escalares e grandezas vetoriais. Então vamos dar aqui um exemplo. O que seria uma grandeza escalar? Deixa eu só mudar a cor para ficar mais didático. Grandeza escalar. Uma grandeza escalar, como por exemplo a massa, se nós pegarmos aqui como exemplo, um objeto qualquer que tem uma massa, por exemplo, de 5 quilos, veja, eu coloquei massa 5 quilos, um objeto qualquer tem uma massa de 5 quilos. Significa dizer que eu não preciso de mais nenhuma informação. Isso aqui está bem claro para mim. Se você sobe na balança, por exemplo, e sua massa dá 60 quilos, essa informação é perfeitamente clara para você. Mas, se eu digo para você que tem um veículo, ou passou um veículo na estrada, com uma velocidade qualquer de, sei lá, 72 km por hora, essa informação ela ficou bem clara, ou seja, quando se tratar de velocidade, só um exemplo, tem outros exemplos, e essa velocidade for, digamos, de 72 km por hora, essa informação ficou bem clara, apesar de parecer bem clara, só que você não tem a noção para onde esse veículo está se deslocando. Veja que além do valor, ou seja, do módulo que compreende esse valor numérico 72 é a unidade de medida, km por hora, eu tenho que ter a noção de para onde esse veículo se deslocou, direção e sentido. Que a noção de direção e sentido não faz, ou seja, não tem a menor necessidade quando se trata de massa. Ou seja, a informação já bem clara quando você sabe só o módulo. No caso de grandezas vetoriais, como velocidade, aceleração, força, você precisa dessas três informações, o módulo, a direção e o sentido, para a informação ficar bem clara. Se eu falar de massa, volume, tempo, são grandezas escalares. Basta eu saber o valor numérico e a unidade, que isso compreende o módulo, que a informação fica perfeitamente clara. E por aí vai, a gente tem várias grandezas escalares e várias grandezas vetoriais que a gente pode citar como exemplo, que a gente ia passar o dia todo aqui, não há a menor necessidade disso. De posse dessas informações, como a gente precisa de caracterizar com módulo, direção e sentido uma grandeza vetorial, então a gente precisa fazer uma representação, e essa representação é um vetor. Por exemplo, se eu disser que um veículo está se movendo para a direita, eu coloco uma seta dessa maneira. Se tiver um outro veículo também se movendo para a direita, eu coloco outra seta para representar. Então, se eu disser que V1 é a velocidade do primeiro veículo e V2 é a velocidade do segundo, como está representado na seta, uma coisa que vocês têm que entender da representação é que o tamanho dessa seta também dá uma noção da intensidade, ou seja, do módulo desse vetor. Então, pela representação aí, o vetor 1 é maior que o vetor 2. E apesar do no cotidiano as palavras direção e sentido praticamente simbolizam, querendo dizer a mesma coisa, aqui no caso da física, módulo, ou, por exemplo, direção e sentido têm significados diferentes. Do jeito que está representada as setas, nós temos os dois vetores para a direita com a mesma direção, nós temos os dois vetores com a mesma direção, que é a horizontal, e temos os dois vetores com o mesmo sentido para a direita. Então, a direção é horizontal e o sentido para a direita. Porque nós poderíamos ter, como acontece no dia a dia, numa estrada nem todos os veículos se movem no mesmo sentido. Eles se cruzam, no caso. Então, nós temos, por exemplo, nós podemos ter um vetor para a direita e podemos ter claramente um para a esquerda, que não tem problema nenhum. Então, nesse caso, nós teríamos uma velocidade V1 e V2 agora, ó, coloquei a mesma simbologia para poder fazer a comparação. O vetor V1 continua maior que o 2, só que agora eles têm sentidos contrários, ou seja, continuam os dois com a mesma direção horizontal, só que o sentido mudou. Um está para a direita e o outro está para a esquerda. Creio que agora ficou bem clara essa noção do que é direita e esquerda. Quando a gente quiser somar vetores, ou seja, se eu quiser somar duas velocidades, aí a gente tem uma
também uma representação para isso. Vou mostrar pouco a pouco agora por partes, que fica mais didático. Então vamos lá. Digamos, soma de vetores de mesma direção, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Digamos que a gente tenha dois vetores. Um vetor que a gente pode chamar vetor A e um outro vetor que a gente pode chamar de B também para a direita. E a gente pode ter um terceiro vetor para a esquerda. Veja aí. E a gente coloca uma representação para eles. Digamos que a gente tem um vetor que a gente pode chamar de A o primeiro, chamar o segundo de B e chamar o terceiro de C. Como a gente tem dois vetores para a direita e um para a esquerda, e os três estão na horizontal, ou seja, os três têm a mesma direção horizontal, mas o sentido é diferente, então a gente tem que adotar um sentido como positivo, que é o nosso referencial. Então vamos escolher que é positivo para a direita. Note que essa setinha que eu coloquei a mais é só para simbolizar o nosso referencial, não é um vetor, certo? É só para indicar que o sentido positivo que eu estou escolhendo é para a direita. Então todos os vetores que forem para a direita são positivos, que forem para a esquerda, de acordo com o referencial, serão negativos. Então, eu quero saber a soma desses vetores. No caso, a soma dos vetores, que eu vou chamar de S, vai ser igual a A mais B, os dois são positivos, menos o C, que é negativo. Então, esse é o resultado da soma dos três vetores. Detalhe, gravem isso, quando a gente tiver vetores com a mesma direção, a gente pode fazer uma soma direta, do mesmo modo que a gente faz com grandezas escalares. 5 kg mais 2 kg são 7 kg. No caso de vetores, nem sempre 1 mais 1 é 2, porque vai depender da direção e do sentido que influencia nas contas. Isso eu não expliquei lá na primeira página, porque era para não complicar muito. Eu vou explicando isso aos poucos. Então vamos lá para um exemplo para ficar mais claro. Exemplo 1. Sob o bloco da figura abaixo, são exercidas as forças F1, F2, F3 e F4. A força F1 tem 10 newtons, a 2, a terceira 3 e a quarta 4 newtons. Veja que tem um bloco de massa M, aí determina o módulo, a direção e o sentido da força resultante. Como a força F1 é a maior e está para a esquerda e as outras três estão para a direita, e juntando essas três não dá o valor de F1, como a gente pode observar, então, por conveniência, eu vou escolher o sentido positivo para a esquerda. Notem que quando eu expliquei lá no conteúdo, eu botei para a direita, que eu coloquei para a esquerda. Você pode escolher o referencial para onde você quiser, isso não altera o resultado. É só uma questão de conveniência aqui que fica mais interessante, porque o resultado fica positivo. Então, a força resultante, aqui no caso, vou colocar um R para simbolizar, vai ser F1, que é positivo, porque tudo que for para a esquerda é positivo, menos as demais, que vão ficar todas negativas, porque são contra o referencial. Então, a força resultante vai ser a primeira 10, menos a segunda, menos a terceira e menos a quarta. Como valores negativos a gente pode somar direto, então vou repetir o 10 e somar os demais, que dá 9, porque a gente pode conservar o sinal e somar. Então, a força resultante dá igual a 1. Note que deu 1 newton, e newton é a unidade de medida de força, que a gente ainda vai ver essa explicação, mas alguns já podem ter visto. Por que ficou positivo? Porque eu escolhi o sentido, como eu escolhi o sentido positivo para a esquerda, que é o sentido da força maior, se a força resultante deu positiva, significa dizer que a força resultante aqui na questão, essa força resultante que atua sobre o bloco de massa M, ela é para a direita. Então eu vou simbolizar aqui por uma seta, ó, a força resultante, ela é positiva, é para a esquerda, que é o sentido positivo, ou seja, horizontal para a esquerda. Desculpa, digamos, as pequenas trapalhadas aqui na hora da explicação. Então, essa seta que eu coloquei, ela representa o resultado vetorialmente. Vamos para a próxima. Soma de vetores perpendiculares entre si. Vamos lá. Digamos que a gente tem um objeto qualquer de massa m, igual à situação anterior. Esse objeto qualquer aqui tem uma massa m. Digamos que ele está sujeito à ação de duas forças. Vou mudar a cor para ficar melhor. Digamos que tem uma força atuando nele para a direita e tem uma força nele atuando para cima. Vamos chamar essa força para a direita de F1 e vou chamar essa força para cima de F2.
Nesse caso, observem que as forças elas formam entre si um ângulo de 90 graus, porque um é vertical e outro horizontal. Nesse caso específico, você não pode fazer o cálculo direto como na outra situação. Você tem que utilizar o teorema de Pitágoras. Porque se eu fechar aqui a figura, ó, como vocês podem observar, se eu fechar aqui a figura, deixa eu fazer aqui de uma maneira, digamos, ficar mais elegante aqui, ficar mais retinho. Pronto. Ficou um pouquinho melhor agora. Veja o que foi que eu fiz. Eu só fechei a figura, o retângulo, ou um paralelogramo, como vocês querem dizer. Fechei um retângulo, quadrado, como querem dizer. Então, a diagonal que passa no meio desses dois vetores, agora eu não estou conseguindo desenhar o vetor corretamente, que ele não quer me obedecer, então vou fazer manualmente. Então, no caso, esse vetor, no caso, que passa justamente na diagonal, é o vetor resultante. Notem como o ângulo de 90 graus ele é formado entre F1 e F2. Então, a força resultante, que é a soma de F1 mais F2, ó, notem a representação, ó, não é uma soma direta. Ó. Então, agora eu coloquei a representação da soma, que eu não tinha colocado antes, deixei para colocar agora, que era para não complicar muito. Como aqui a gente tem uma soma de vetores que estão perpendiculares entre si, esse objeto de massa está sujeito a duas forças, eu não posso fazer uma soma direta. Aí você vê, o que é uma soma direta? Já vou colocar um exemplo para ficar melhor, aqui foi totalmente abstrato. Então a força resultante é F1 mais F2. E essas setas em cima das letras é para simbolizar que a soma não é direta, não é uma soma direta, é uma soma vetorial, você não pode fazer ela algebricamente direto. Então fica FR igual a F1 mais F2, que como os vetores são perpendiculares, a gente pode calcular pelo teorema de Pitágoras o módulo dessa força resultante, como eu estou colocando abaixo. Ó. Essa soma vetorial é calculada pelo teorema de Pitágoras. Sempre não fica claro, muito bem claro, quando a gente explica o conteúdo. Então vamos para o exemplo. Um pequeno fragmento do revestimento do alto de um prédio se destaca e cai verticalmente, então verticalmente para baixo, até o instante em que está com a velocidade de 10 metros por segundo. Então vou representar aqui como se fosse uma pequena pedra de massa m, ela está caindo com uma certa velocidade, e a partir de um certo instante, ela tem uma certa velocidade de 10 metros por segundo. Vou chamar aqui velocidade V1. Então essa velocidade V1 tem um módulo, no caso o vetor, de 10 metros por segundo. Continuando, quando uma súbita rajada de vento comunica esse fragmento uma velocidade horizontal de 24 metros por segundo. Então esse vetor V1 representa a velocidade de queda, e esse outro vetor, veja que eu estou colocando ele maior, porque ele tem uma velocidade maior para representar, esse vetor V2, que tem um módulo de 24 metros por segundo, representa a velocidade horizontal dessa rajada de vento. E como já ficou claro para vocês o que devemos fazer aqui, nesse caso, é só fechar a figura, ó, fazer aqui o pontilhado. Ó. Veja que esse pontilhado maior, que vai na ponta do V1, é como se fosse uma representação do V2. Esse pontilhado agora na ponta do V2 é a representação do V1. Então, a diagonal aqui, ela representa justamente o vetor resultante. Vamos ver se ele obedece agora. Obedeceu agora deu certo. Então, essa diagonal ela é a representação da velocidade resultante, que é justamente o que pede na letra A. Represente esquematicamente essas velocidades e a velocidade resultante nesse instante. Está representado, ó, é só, não era para fazer cálculo nenhum, era só a representação. Na letra B, ele diz, determine o módulo da velocidade resultante. Como eu já expliquei, e essas velocidades elas são perpendiculares, uma horizontal e outra vertical, então a velocidade resultante é igual ao V1 mais o V2, ou seja, é uma soma vetorial.
Mas no caso de vetores perpendiculares, o vetor resultante ele é calculado pelo teorema de Pitágoras. Então, a velocidade resultante vai ser 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Que no caso vamos ter 10 ao quadrado 100, 24 ao quadrado 576, o que nos vai dar um total de 676. A raiz de 676, já que o quadrado vai para o segundo membro é raiz, nós vamos ter um total de 26. No caso, 26 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade resultante. Letra B resolvida e vamos para a próxima. Soma de vetores de direções quaisquer, ou seja, nesse caso, eles não formam entre si um ângulo de 90 graus. É uma direção qualquer, ou seja, 30, 50, 120, 140, qualquer ângulo. Não exatamente 90. Então, a gente vai pegar para representar dois vetores, ó. Pega um para, digamos, como vocês já pegaram essa ideia, agora não preciso mais ficar citando exemplos. Vou colocar só os vetores abstratamente. Digamos que a gente tem um vetor para a direita e temos um outro, ó, numa certa diagonal, como está aí. Ó. E esses vetores, como podemos observar, que eu posso chamar de vetor A e vetor B, eles formam entre si um ângulo qualquer e dá para ver que esse ângulo não é 90 graus. Como eu vou calcular se não é 90 graus? Não posso utilizar o teorema de Pitágoras? Claramente não. Então, eu pego esse vetor A e represento ele na ponta do B, ó, também na diagonal, e represento o B na ponta do vetor A, que no caso está na horizontal, até os dois se encontrarem. A diagonal desses vetores, ó, representa o vetor resultante, ó, como a gente tinha feito. Então, que é justamente quem? A soma dos vetores. Então, o vetor S é o vetor A mais o vetor B. Só que essa soma ela não pode ser feita direta, né? E não pode ser feita pelo teorema de Pitágoras aqui. Essa soma, no caso, agora vai ser pela lei dos cossenos, com uma pequena adaptação. Como aqui nós pegamos a diagonal, pelo paralelogramo, vai ser o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores que eu chamei de alfa. Note que aqui na lei dos cossenos tem o sinal do mais ao invés do menos. Porque você vê que o vetor S, que é a diagonal, é maior do que os outros dois. Por isso que tem essa pequena, digamos, alteração aqui. Não? Se a gente tivesse fechado aqui o triângulo, o vetor S seria menor do que A e B, do que a soma dos dois, por exemplo. Então, a gente colocaria um sinal de menos, mas aqui é a regra do paralelogramo. Então, você faz esse cálculo pela lei dos cosseno quando os vetores forem, quando eles formarem entre si um ângulo qualquer que não seja 90 graus. Mas quando for 90 graus, também dá para resolver por aqui. Mas você pode fazer direto pelo de Pitágoras, porque o cosseno vai dar zero. Vamos a um exemplo. Na figura estão representadas duas forças concorrentes, F1 e F2, de mesmo módulo. F1 é igual a F2, que é igual a 100. Determine o módulo da força resultante de F1 e 2, dado que o cosseno de 120 é igual a menos 0,5, que é o ângulo entre os dois, é 120, então o cosseno desse ângulo é 120. Como eu já expliquei, a soma dessas duas forças é a força resultante. Então, a força resultante é a primeira mais a segunda, a soma vetorial, que a gente faz pela lei dos cossenos. É o quadrado do primeiro menos o quadrado da segunda força, mais 2 vezes o produto das duas, vezes o cosseno do ângulo entre as duas, que no caso é 120. Então, essa força resultante, ela vai ser 100 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, porque as duas forças são iguais, mais 2 vezes 100 vezes 100 de novo, que as forças são iguais, vocês já viram isso? E o cosseno de 120, como a gente já viu aqui, é menos 0,5. Então, essa força resultante ao quadrado, agora é só repetindo, ó, temos 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Você pode calcular 100 ao quadrado, que é 100 vezes 100, que dá 10.000. Mas vamos fazer de uma maneira diferente. Para facilitar, 100 ao quadrado e 100 ao quadrado são iguais. Então, eu posso simplesmente fazer 2 vezes 100 ao quadrado. Notem que 2 multiplicado por 0,5 dá igual a 1.
Então, eu posso simplesmente eliminar esses dois. Facilita a nossa vida. E mais com menos, dá menos. E 100 vezes 100 dá 100 ao quadrado. Melhor do que multiplicar 100 vezes 100, que dá 10.000, faz 100 ao quadrado, que fica semelhante ao outro. Como eu tenho duas vezes 100 ao quadrado menos o 100 ao quadrado, sobra um 100 ao quadrado. Como esses dois termos estão ao quadrado, eu posso cancelar o quadrado. Então, nós vamos ter uma força resultante igual a 100 newtons. E está resolvido o problema. Que se a gente quisesse representar como outra questão graficamente aí na figura, era só fechar o paralelogramo. Se desenha o vetor F1 na ponta do F2, do mesmo tamanho, e desenha o F2 na ponta do F1 também na diagonal. Então, a diagonal aqui, no caso, representa justamente o vetor resultante, ou seja, que é o FR, como está aí. Ó. Nota que esse vetor está justamente igual aos demais. Ó. Dá para ver no visual que ele está do mesmo tamanho dos outros. Por isso que deu 100. A representação não falha. Vamos para a próxima. Último item da aula. Decomposição de vetores. Para facilitar o raciocínio, vou logo adiantando. A decomposição de vetores é, digamos assim, o contrário do que a gente fez na soma de vetores. Na soma de vetores, quando são perpendiculares entre si. Quando os vetores são perpendiculares entre si, a gente soma o vetor vertical, digamos, com o horizontal, porque os dois formam um ângulo de 90 graus. O que a gente vai fazer aqui é mais ou menos o contrário. A gente pega dois vetores, a gente pega um vetor e quebra ele em dois. Vamos lá. Digamos que eu tenha, vamos colocar aqui uma seta para representar, vou fazer aqui um plano cartesiano. Então, vou colocar o eixo X e o eixo Y aqui, está representado. Y, X. Tem uma representação. E na diagonal, eu tenho, vou colocar de outra cor para destacar, eu tenho um vetor qualquer que eu vou chamar de vetor V. Veja que eu tenho um plano cartesiano YX e tenho um vetor V na diagonal. E esse vetor V forma um ângulo alfa com o eixo X. Notem que o eixo Y e o eixo X são perpendiculares entre si, só que eles não são vetores. Aqui é o plano cartesiano, o vetor é o que está de azul. Eu quero fazer o processo contrário do que eu fiz na soma de vetores perpendiculares. Eu quero pegar esse vetor V, ó. Então eu vou pegar a extremidade dele, a ponta, e vou fazer uma linha tracejada até chegar no X, de tal maneira que essa linha seja perpendicular ao eixo X, e do mesmo modo eu faço com o eixo Y. Traço uma linha que seja perpendicular com o eixo Y. Ela faz a marcação, ó, vou marcar aqui o pontinho, ó. Então, essa marcação ela define, ó, um vetor, pegando lá do zero, do início do plano cartesiano, tanto para o eixo X como para o eixo Y. Essa medida, ela dá componente, digamos assim, no eixo X, no eixo Y para o vetor V. Ou seja, esse Vx e esse Vy são as componentes do vetor V. Ou seja, eu peguei o vetor V e quebrei em dois. Se você olhar bem, vai ver que o Vx e o Vy são perpendiculares entre si. Ou seja, somando os dois dá o vetor V. Que é a mesma coisa da soma de vetores perpendiculares, só que aqui é o contrário. Então, o vetor V, na verdade, ele é o Vx mais o Vy. Só que aqui eu quero o processo inverso, porque em algumas situações ela é extremamente necessária. Mas como fazer isso? Ó? Note que o vetor Vy, eu posso jogar ele lá para o outro lado, ó, e vocês dá para observar que ele é exatamente igual. Ó. Por que eu fiz isso? Porque assim eu consigo fechar o triângulo. E agora eu posso utilizar as relações de seno e cosseno. O seno de alfa é o cateto oposto, que é o Vy, dividido pela hipotenusa, que é o V. Fazendo o produto dos meios, ó, Vy vezes 1, temos o Vy, e o V vezes o seno de alfa. Do mesmo modo, agora a gente aplica o cosseno, ó, o cosseno de alfa dá igual ao cateto adjacente, que é o Vx, dividido pela hipotenusa, que é o V. Fazendo o produto dos meios, temos que o Vx vezes 1 dá Vx, e o V vezes o cosseno de alfa. Notem que, ao aplicar o seno no triângulo, a gente achou o Vy, e ao aplicar o cosseno, achamos o Vx.
Não precisa decorar nada do que eu expliquei como se fossem fórmulas. Aqui é só mostrando como a gente deve proceder. Ó. E vamos mais a um exemplo para fechar a aula de hoje. Um projétil é lançado do solo segundo uma direção que forma, ou seja, que é um lançamento. Ó. Foi a situação prática que eu falei que é útil. Ó. Um projétil é lançado do solo segundo a direção que forma um ângulo de 53 graus com a horizontal e em velocidade de módulo 200 metros por segundo. Veja a figura a seguir. Determine o módulo das componentes, ou seja, dos componentes Vx, que é horizontal, e Vy, vertical, dessa velocidade, dado que o seno de 53 é 0,8 e o cosseno de 53 é 0,6. Como eu expliquei, ó, fazendo aqui, lá da ponta de V, traçando uma linha para o eixo horizontal, que é o eixo X, que eu vou colocar aqui uma seta só para representar, que é o X, e vou colocar uma outra seta para representar o Y, o plano cartesiano. Notem que aqui a gente achou justamente quem? A gente achou na horizontal o Vx. Procedendo da mesma maneira, em relação ao eixo Y, fazendo pontilhado lá na extremidade do vetor B, a gente achou o segundo vetor, que no caso é o Vy. Então a gente já encontrou os dois vetores, ó, o Vx e o Vy. Agora basta aplicar as relações de seno e cosseno. Vou pegar o Vy e jogar lá para o outro lado, ó, só para fechar o triângulo. Mas notem que é do mesmo tamanho, ó, não altera a conta, é só uma questão de representação, para ficar mais didático e visualmente melhor. Então, no caso, a gente tem aqui que o seno de 53 é o cateto oposto, que é o Vy, dividido pela hipotenusa, que é o V. Como não tem nada embaixo de 53, coloca 1, faz o produto dos meios, Vy vezes 1 dá Vy, e o V multiplica o seno de 53. Agora eu posso colocar os valores. O Vy dá igual ao V, que é 200, que é a velocidade, e o seno de 53 tem na questão 0,8. Como o 0,8 tem uma casa decimal, eu posso cortar esse 0 com um 0 do 200, que facilita a nossa vida. 2 vezes 8 é 16, sobrou um 0, então a velocidade aqui, no caso, na vertical, o Vy, na componente, é 160 metros por segundo. Se com o seno eu achei o Vy, com o cosseno de 53 eu vou achar o Vx. Então, o cosseno de 53 é o cateto adjacente do triângulo, que é o Vx dividido pela hipotenusa V. Não tem nada embaixo de 53, coloca 1, faz o produto dos meios, Vx vezes 1 é Vx, e o V multiplica o 53. O cosseno de 53. Então, o Vx dá igual à velocidade de V, que é 200, o cosseno de 53 é 0,6, como tem na questão. Posso cancelar novamente um 0 desse 0,6 com 0,200, porque só tem uma casa decimal. Se fossem 2, eu cortava 2 zeros. O que facilita agora a nossa vida. 2 vezes 6 é 12, sobrou um 0, então a velocidade na direção x, que é a componente, é 120 metros por segundo. E assim nós finalizamos a nossa aula.